E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou trazendo mais um videozinho aqui hoje e dessa vez eu vou trazer algumas dicas que possam ajudar quem está começando agora na Uber, algumas semanas, ou está pensando em começar. Eu acredito que são algumas duvidazinhas bacanas, beleza? A primeira coisa que acontece é, o primeiro dia que você vai trabalhar, você vai ficar nervoso. Isso é óbvio, você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo, você vai ficar online, você vai ficar, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu não sei o que? É igual o primeiro dia numa empresa, primeiro dia numa escola, então isso é normal, fica tranquilo que vai passar. Do mesmo jeito que você também vai ter medo em entrar em lugares que você não conhece, até porque normalmente quando você começa no Uber, você não conhece a cidade inteira, então você vai ficar com medo, então você vai ficar com receio de entrar em alguns lugares, mas isso você vai perdendo aos poucos, você vai conhecendo o lugar, você vai vendo se é perigoso ou não, e aos poucos você vai ficando tranquilo para trabalhar. Quanto de internet precisa? Olha, eu uso na média, só com a Uber, no mínimo, uns 200, 300 megas por dia que eu uso, no mínimo, no mínimo. Eu tenho um pacote de internet de 20 gigas por mês, e normalmente ele dura uns 25 dias. Eu só mexo no Instagram e no Facebook, não fico vendo vídeo no YouTube, de vez em quando eu vejo. Mas isso que eu uso na média de, sei lá, uns 800 megas, é porque eu uso Instagram, eu uso um pouco do Facebook, então conta um pouco. Mas só com a Uber você vai usar pelo menos uns 300 megas. Então não adianta você pegar aqueles pacotes diários de 50 megas, 100 megas, que não vai dar, não vai dar, você vai ter que ativar ele várias vezes. Às vezes quando a minha internet corta, eu preciso ativar 500 megas, por exemplo, num domingo que eu trabalho bastante, porque o Uber e o Waze consomem muita internet. Então não adianta esses pacotes pequenos, tem que ser coisa grande. Não adianta 1 giga por mês, 5 gigas por mês, não vai dar. O meu carro ele tem isso filme, então pouco importa se a pessoa do meu lado tá usando cinto ou não. Eu não gosto de ficar pedindo pra pessoa usar cinto, mas 98% das pessoas que entram no carro coloca o cinto. Ela sempre coloca. Atrás, às vezes não coloca. Metade coloca, metade não coloca. Mas atrás eu nem falo. Agora na frente a pessoa sempre lembra. E se a pessoa começa, não coloca o cinto, no meio da viagem ela lembra e puxa o cinto rapidão e coloca. Então eu nunca falo do cinto. Mas se você tem um carro totalmente transparente, avisa do cinto, porque como você tá andando toda hora, tem polícia, tem CT, tem um monte de coisa, então avisa pra não dar problema pra você. Outra coisa muito importante também, que eu não avisava quando eu comecei, é a porta. O passageiro, quando ele vai sair, ele não olha se tá vindo carro, não sei o que. Então o que você faz? Você tá olhando os dois retrovisores, então avisa ele. Normalmente quando eu encerro a corrida, que eu vejo que o passageiro tá colocando a mão, eu falo, cuidado com a porta. Aí ele já trava. Aí ele fala, pode ir. Aí sim você olha e fala, eu já falo olhar a porta no automático. Por quê? Porque eu não avisava e eu sempre ficava olhando no retrovisor e ficava, tomara que ele não puxe, tomara... Aí ele abria, até que uma vez uma mulher abriu, bateu no retrovisor, a mulher saiu andando do carro, como se nada tivesse acontecido, e ficou eu e o cara pegando o retrovisor quebrado do cara. Então depois daquele dia eu aviso pra todo mundo sobre a porta. Outra coisa também, quando você vai parar pra buscar um passageiro, muitas das vezes a rua não é uma rua muito larga pra passar muitos carros. Às vezes passa 2 carros, um pra ir e um pra voltar. Aqui em São Paulo tem muito Uber atrapalhando. Então às vezes quando você vai buscar alguém, já tem um Uber parado. Principalmente quando são 2 faixas e é mão única. O Uber para de um lado e a outra pessoa para do outro. Aí os carros que estão vindo tem que fazer o corte. Então, se você tá vendo algum Uber ali, provavelmente o Uber vai estar com o pisca-alerta ligado, você vai ver que é Uber, depois você conhece quem é Uber. Encosta atrás do carro dele, porque aí vocês atrapalham só uma fileira, porque se ficar um de um lado, outro do outro, é complicado para as pessoas passarem. E outra coisa também sobre parar. Você tá andando, não para do nada para desembarcar o passageiro. Você tá andando, dá uma olhadinha no retrovisor, viu que tem carro perto? Liga o pisca-alerta e começa a andar devagar, pro cara entender que você vai parar. Porque aí você tá andando, você freia do nada, o cara encosta atrás de você, ele não consegue passar. Então ele vai começar a buzinar, aí vai ficar aquela muvuca. Então, já liga o pisca-alerta, começa a andar devagar, que as pessoas começam a cortar naturalmente. E outra coisa sobre parar também, na maioria dos lugares é guia rebaixada. Quando não for e for uma rua que você vê que você vai atrapalhar o trânsito, sobe na calçada. Você não precisa subir com o carro inteiro na calçada, sobe mais da metade, que você já ajuda quem tá no trânsito. Tem rua que é meio estreita, tem avenida também, que se você parar na faixa, você atrapalha muito as pessoas. Então sempre sobe um pouquinho na calçada para dar uma ajudada no trânsito. Outra dúvida, quanto precisa de troco? Eu começo toda segunda-feira com uns 80, 100 reais de troco. Aí você leva uns 20 de 2, umas notas de 5, uma nota de 10, umas de 20. E aí começa a sua semana. Não fica com menos que isso de troco, porque senão vai faltar troco pra você. Porque uma pessoa que te dá uma nota de 50 pra pagar 10 reais, já foi metade do seu dinheiro. Então você tem que ter um pouco de troco pra dar uma segurada. E outra coisa, pegou uma nota de 50 e o seu troco tá pouco, vai num posto de gasolina e troca antes de pegar outro passageiro, para não dar dor de cabeça para você. Porque quando você precisa de posto para trocar dinheiro de passageiro, você não acha, então troca vazio. Outra coisa também que eu vejo os motoristas falando, que eu acho errado: a corrida deu 7,89, aí o passageiro pergunta, quanto deu? Você fala 8.
Porra, não deu 8. Na tela do seu celular tá lá 7,89. Fala 7,89. O passageiro, naturalmente, ele vai arredondar. Só que quando você ouve uma pessoa que tá te cobrando um valor diferente do que tá na tela, te incomoda. Você vai andar no Uber, dá 9,50. Aí você pergunta pro motorista, quanto que dá? Ele fala 10. Vai te incomodar. Então fala o valor exato que deu a corrida, porque o passageiro automaticamente arredonda. E outra coisa, sempre tenha moedas no carro também. Às vezes dá 9,50, 9,60, 9,70. Eu dou uma moeda de 25, eu dou uma moeda de 50 centavos, porque na maioria das vezes o troco vem a mais pra gente. Na maioria das vezes o passageiro arredonda pra mais. Então quando eu preciso dar algum troco pra alguém, eu sempre arredondo pra mais também, pra não dar problema. Eu não vou dar 15 centavos pra pessoa. Eu dou uma moeda de 25 e pronto. Porque no final do dia você ainda saiu ganhando, porque a maioria dos passageiros arredondam pra mais. Uma dica que eu dou também é se você errar o caminho. No começo, pelo nervosismo e tal, você pode errar o caminho. Isso vai ser natural, porque você dirige o dia inteiro, a sua margem de erro é ou bater o carro ou errar o caminho. É as únicas coisas que você tem pra errar. Se você errar o caminho e o celular estiver silencioso, ele não vai fazer o barulho de recalculando. Você dá uma olhada e vê se o passageiro tá olhando. Se o passageiro estiver no celular, você segue seu rumo. Se o passageiro não tiver no celular, tem muita chance dele estar olhando. Então o que você faz? Na hora que você percebe que você errou o caminho, olha na quilometragem, vamos supor, 4 quilômetros. Olha, quando recalcular, vê se aquele tempo aumentou. Se aumentou de 4 para 6, você fala pro passageiro, olha, eu errei o caminho aqui, aumentou 2 quilômetros. Então quando tiver faltando uns 2 quilômetros para encerrar a corrida, eu encerro para não te cobrar mais. Demonstra que você tá preocupado com o seu erro. Normalmente o passageiro vai falar, não precisa fazer isso, não sei o que e tal, mas faça. Para ele poder ver que você tá se preocupando com o caminho, que você prestou atenção e que você errou porque errou, fazer o quê? Já teve vez que eu errei uma entrada que eu tava a 1 quilômetro da casa da mina, eu recalculou, o bagulho aumentou 15 minutos e 8 quilômetros. Aí ela olhou assim e falou, nossa, era essa, não sei o que. Eu falei, putz, desculpa, velho, eu vou encerrar a corrida aqui pra não te cobrar mais, mas eu te deixo lá. Aí ela falou, mas vai dar algum problema? Eu falei, não, você só vai demorar 10 minutos a mais pra chegar na sua casa. Aí ela falou, não, tranquilo, então sem problemas. Então demonstra preocupação com a pessoa. E a última coisa que me preocupava quando eu comecei a trabalhar no Uber era buraco. Aqui em São Paulo tem muita rua, não é buraco em si, é rua ondulada, que o cara coloca um asfalto em cima do outro e a rua fica irregular. Então quando você anda, o carro vai balançando. Isso me dava muita agonia no começo, porque eu ficava, nossa, tá balançando demais, tá não sei o que, será que a pessoa tá se incomodando? Será que isso tá atrapalhando ela? Isso era no começo. Hoje em dia, eu não tô nem aí. Eu ando com o carro assim, ó, todo mundo vai balançando no carro. Eu tô pouco me lixando. A pessoa achou ruim, manda asfaltar direito. Então essa era uma preocupação que eu tinha no começo. Hoje, isso já virou natural pra mim. Hoje eu vou andando assim, aparecendo o carro do gado. O pessoal vai lá atrás, todo mundo balançando assim, ó. Tô nem aí. E se você acha que isso implica na nota, pelo contrário, porque no começo eu oferecia bala e água, minha nota era 4,8 mais ou menos. Depois que eu parei de oferecer isso, que eu comecei a andar balançando com o carro de qualquer jeito, andando como se eu estivesse andando na rua, minha nota é na média de 4,9. Então isso não vai influenciar na sua nota. Então fica tranquilo que o passageiro na maioria das vezes ele não tá nem ligando. Porque quando ele anda de carro sozinho, ele anda assim. Então não adianta você se preocupar achando que seu carro tem que andar como se tivesse num asfalto perfeito. Fica tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Até porque a culpa não é sua. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida que eu não tenha comentado aqui, deixa nos comentários que eu respondo. Se tiver gostado, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.